Ainda no contexto de desenvolvimento de iniciativas baseadas no que sabemos, é de esperar que a larga maioria levante a preocupação relativamente à falta de fundos para suportar as despesas naturais destes projetos. No vídeo de hoje e das próximas duas edições, falaremos de técnicas que nos possam ajudar na busca de financiamento. A primeira técnica chama-se The Martin Method, a segunda Rejection then Retreat e finalmente Similarity. Estas técnicas foram adaptadas de duas obras, por isso, cada indivíduo pode fazer a adaptação da mensagem em função da realidade em que estiver inserido. Entremos para a primeira técnica. Martin é o nome fictício de um multimilionário que participou numa entrevista de grupo conduzida por dois investigadores, por sinal, os autores de uma das obras. Na conversa, os investigadores perceberam com notável facilidade o elevado grau de informação que o homem ostentava sobre as mais diversas áreas de negócio. Dada a sua agenda altamente preenchida, a pesquisa buscou saber que tempo lhe sobrava para avaliar todas as propostas diárias de gestão de investimento emitidas por conselheiros financeiros que pretendiam gerir os seus recursos com perspectiva de incremento. A mesma também buscou perceber por que é que quase nenhuma das propostas era aceita. Sorridente, ele respondeu: se esses jovens realmente fossem bons, não perderiam seu tempo a ligar para mim. Ele procurou mostrar que se o serviço proposto tinha uma perspectiva de incremento de recursos financeiros alheios, os proponentes fariam o uso das suas próprias divisas com a mesma perspectiva. Fazendo uso das habilidades que dizem ter, estariam financeiramente estáveis e possivelmente acima de tantos milionários. Provavelmente, tais chamadas fossem o resultado de falta de capacidade financeira pessoal, pois se a tivessem, talvez não perderiam tanto tempo à procura de pessoas para os quais pudessem vender seus serviços. Talvez seja esta a situação que caracteriza muitos jovens inovadores quando procuram por ajuda financeira para executar os seus projetos. Diante deste cenário, o que se pode fazer para contornar a barreira, uma vez que a execução da iniciativa depende de financiamento? Muitas vezes, a principal saída que encontramos é procurar por novos investidores ou financiadores menos exigentes que o Mr. Martin, o que não deixa de ser lógico na medida em que cada indivíduo tem a sua percepção sobre a mesma realidade. A outra solução, infelizmente a mais comum, tem sido o abandono do projeto e a consequente vitimização. A solução que sugerimos recai sobre as respostas às seguintes perguntas. Havendo garantias de que o projeto realmente trará ganhos, talvez por isso tenha arriscado a solicitar investimento. Por que não sacrificar os seus próprios recursos? Para melhor abordar esta questão, farei o uso de um exemplo real que me foi partilhado por um amigo, mas na altura pouco podia fazer porque não estava munido de informação que o pudesse apoiar a enfrentar aquela realidade. Mas neste momento, a mensagem que lhe seria útil, pelo menos para ajudar a refletir, deve ser considerada nas suas próximas investidas do gênero. O amigo dirigiu-se a um potencial financiador com vista a solicitar financiamento no valor de 300 mil meticais. O mesmo garantiu que devolveria 50% do valor
em um mês de execução de projeto. Infelizmente, a pessoa não se comoveu com a proposta e o amigo, tal como muitos de nós, lamentou o posicionamento e pôs-se a julgar a falta de visão do referido financiador. A aparente rejeição devia ser vista como uma oportunidade para que ele apostasse nos seus próprios meios. Provavelmente não tivesse, mas não foi o caso, como não tem sido para a maioria dos que enfrentam estas barreiras. Explico-me. O amigo precisava de 300 mil e garantia a devolução de 50% no primeiro mês de execução. Isso equivale a dizer que em 2 ou 3 meses, contando com a evolução natural do negócio, ele devolveria todo o valor e talvez ficasse a pagar juros, caso houvesse acordo neste sentido. Se o projeto realmente fosse tão eficaz quanto dizia que era, por que não vendeu a sua viatura, que provavelmente equivalia à metade do dinheiro que precisava, e fosse ao pedido de financiamento à procura de outra metade? E a partir daí, começar o negócio sem grandes pressões de devolução. Se a resposta tiver um teor de risco, ou seja, o medo de perder um bem valioso ou a única propriedade que lhe sobrava, como é que esperava que um estranho lhe confiasse somas avultadas que possivelmente nunca tinha gerido de uma única vez para um negócio do qual o próprio idealizador teme arriscar os seus recursos? Esse tipo de reação chega a ser mais emocional do que propriamente técnica, na medida em que, sobre o que juramos, não somos capazes de assumir qualquer risco. Muito mais do que desenvolver uma iniciativa, devemos apostar na avaliação da sua efetividade. Vezes há em que isso já tenha sido feito, até porque muitas das nossas iniciativas são baseadas em modelos já existentes. A confirmar-se, questionar-se-ia o fato de os mentores terem o receio de assumir riscos próprios. O exemplo de viatura é apenas ilustrativo. Em função de cada situação, podemos ter como bem a sacrificar qualquer outra propriedade. Mas se o medo prevalecer, o que seria natural em situações para as quais não temos qualquer experiência, iria sugerir um exercício retrospectivo muito simples e rápido para verificar o grau de coerência das realidades negativas que construímos antes da realização de uma certa tarefa. Irá verificar, ainda que a estatística não seja fiel, que acima de 90% do que tememos nunca acontece. Isso significa que as nossas preocupações negativas têm menos de 10% de chance de estarem corretas e de poderem acontecer. A segunda pergunta é a seguinte: qual era a possibilidade de fracionar a execução do projeto e começar com investimento pessoal baseado em quantia menor que a globalidade do projeto exige? Apenas para elucidar, os conteúdos que tenho vindo a partilhar foram idealizados e deviam ser partilhados há 3 anos, mas a concepção do projeto exige uma equipa de trabalho cuja missão pudesse corresponder às expectativas impostas pela natureza do conteúdo. Dada a dificuldade de constituir a equipa, tive que me servir deste raciocínio para dar início ao projeto, com os recursos possíveis, na sua forma mais minimalista, sem pessoal de audiovisual e sem equipamento idealizado para a captação de imagem e som, apenas para citar algumas necessidades. Havendo essa possibilidade sob o ponto de vista financeiro, por que não apresentar como uma contribuição financeira
para que o financiador aprecie o nosso grau de sacrifício. Como diz Herb Cohen, se quiser persuadir as pessoas, mostre a relevância imediata e o valor do que está a vender em termos de satisfazer as suas necessidades e desejos. Ao sacrificar o seu próprio dinheiro, estaria a transmitir ao financiador a ideia de que você acredita no retorno financeiro, e isso elevaria o grau de credibilidade do projeto por estar a responder aos interesses fundamentais do financiador, a segurança do seu investimento. A última pergunta seria: que resultados palpáveis anteriores a esta iniciativa tem em mão para ajudar a conferir o grau de credibilidade pessoal ou da equipa da qual faz parte? Não havendo, que informação sustentável tem preparado para dar suporte ao seu argumento? Provavelmente esteja a perguntar: será que por insuficiência de referências ninguém pode acolher as nossas iniciativas? A este respeito, levantaria a questão ligada à experiência profissional apenas para reforçar a compreensão da matéria. Na sua maioria, as instituições guiam-se muito por imediatismos, exigindo dos seus colaboradores ou parceiros resultados a curto prazo, que só seriam alcançados com competência técnica comprovada. Por isso, elas buscam por pessoas com o mínimo de evidências de que responderão às exigências. Esta abordagem é bem provável que decorra do fato de que elas também operam com fundos emprestados e buscam, ao máximo, reduzir riscos de devolução tardia do prometido. É sempre provável que apareça uma luz, mas a probabilidade é muito reduzida. Por isso, há que investir no argumento das nossas iniciativas e repensar nas respostas às anteriores perguntas. Recebam os meus cumprimentos. Até a próxima edição.